temos acompanhado nas redes sociais, e vocês têm uma igreja, das igrejas mais bonitas hoje, do nosso ministério em Fortaleza, viu? Eu estava conversando hoje com o pastor Antônio José, e parabenizando, né, que a igreja tem investido aqui, tem acreditado no projeto de Deus nesse lugar, né? Tem visto, né, aquilo que Deus fez, está fazendo e continuará a fazer. E com o tema falando sobre unidade, eu estava orando e pedindo a Deus para que o Senhor me desse uma palavra, né, para trazer os irmãos nessa noite. Estou muito feliz em ver irmãos, amigos, como o nosso querido irmão Ricardo, né? O Ricardo, glória a Deus, uma das primeiras pessoas que nós conhecemos quando chegamos aqui em Fortaleza, ainda ali na Cidade Oeste, né? Pastor Adail, e que bom, meu irmão, te ver servindo, né, o exército do Mestre. E hoje é o Ministério de Louvor, é isso? Adonai. Eu sou músico, eu sou apaixonado por música, e unidade tem tudo a ver com música. Se tem um ministério que a unidade ela é evidenciada, é o ministério de música, é o ministério de louvor. Não podemos conceber um ministério de louvor, de música, sem unidade. Não tem como funcionar. Não estou falando aqui do ponto de vista espiritual, eu estou falando do ponto de vista musical, mas é claro que vai refletir em todas as áreas. Quando nós olhamos para eles aqui, nós percebemos que cada um tem uma função. Ninguém é mais importante, todos são importantes. Amém? Cadê o baterista? Faz um som para a gente aí. O baterista vai fazer um som para a gente. Pastor Márcio, me permita. Nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. É bonito? Quando ele está fazendo isso aqui, o que é que dá vontade da gente fazer? Primeira coisa, isso é espontâneo, é maravilhoso. Deus nos criou com ritmo. Se a pessoa não tem ritmo, ela não é normal. Alguns têm mais, outros têm menos, alguns preferem alguns ritmos a outros, mas todos têm ritmo. O que ele está fazendo é música? Não, ainda não é música, mas nós podemos melhorar. Cadê o tecladista? Vocês pararam de bater palma? Passou a harmonia. Nós temos música aqui ainda? Não, nós temos ritmo e harmonia, mas nós precisamos de melodia. Cadê o guitarrista? Faz um solo aí, filho. Nós temos ritmo, nós temos harmonia. Agora nós temos música, nós temos ritmo, nós temos, já tem os irmãos até se balançando, né? Nós temos harmonia e nós temos melodia. Percebam que cada um se adaptou ao outro. Amém? O baterista estava tocando, o tecladista entrou no ritmo dele e o guitarrista continuou no ritmo dos dois. Nós temos aqui unidade. Aleluia! E quando nós temos unidade, aquilo que Deus criou, que é a música e que precisa de unidade, nós nos alegramos. Você está se alegrando com a música que está sendo feita aqui? Um, dois, três, e...
Você pode dar um glória a Jesus? Amém. Vamos aplaudir, né? O Senhor Jesus, Ele merece. Obrigado, queridos. Vocês vão tocar daqui a pouco. Eu quis usá-los aqui porque eles são muito importantes na igreja, são muito importantes no reino de Deus. Eu, como músico, eu sei das batalhas que é levantar, manter o ministério de louvor, o ministério de música. Cada um de vocês aqui falou da história, um pouco da história, da trajetória, e nós vimos que a unidade, ela é fundamental na música e é fundamental no reino de Deus, é fundamental para a igreja. Quando alguém que forma um grupo, um conjunto, ele quer se sobressair, e nós perdemos a unidade, tudo vai por água abaixo. A equilíbrio, a música, ela é equilibrada. É interessante que Deus é trino, e a marca da trindade, ela está em toda a criação, inclusive na música. A música é harmonia, ritmo e melodia. Mas quando essas três partes se unem, nós temos música. Louvado seja o nome do Senhor. Quando uma dessas partes não trabalha como deve trabalhar, não faz a sua função, a música, ela não pode ser realizada, ela não acontece, ela não flui. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que a unidade, ela é extremamente importante para que o propósito de Deus se estabeleça na vida do seu povo e na nossa vida. Sem unidade no casamento, o casamento ele vai à ruína. Sem unidade na família, a família vai à ruína. Sem unidade no trabalho, o trabalho, a empresa, o comércio vai à ruína. Sem unidade na igreja, a igreja vai ruir. Sem unidade na nação, no povo, também a nação, o povo vai ruir. O que nós estamos vendo hoje na nossa nação? Podemos identificar uma falta o quê? De unidade. Cada um está defendendo o seu ponto de vista. Ninguém está pensando na nação, ninguém está pensando no povo, ninguém está pensando no Brasil. Cada um está pensando no seu ponto de vista. E para que nós tenhamos unidade, se faz necessário nós termos visão. E a visão, ela vem a partir de uma liderança. Deus, Ele compartilha a sua visão com líderes. E embora a gente possa ter vários líderes, nós não podemos ter várias visões. Deus, Ele levanta a igreja com muitos líderes, com propósitos, com funções, mas a visão, ela tem que ser uma só. Porque quando eu não tenho visão, o que é que eu tenho? Desordem. Mas quando eu tenho muitas visões, eu tenho divisão. Então eu preciso de uma visão. Essa visão, ela precisa ser compreendida por todos aqueles dentro das suas funções, do seu chamado, da sua vocação, do seu dom, do seu talento. Essa visão que vem de Deus e é compartilhada, a nossa igreja tem uma visão. E essa visão que vem do nosso pastor, o nosso líder, ela é colocada para todos nós. Então eu não posso ter uma visão diferente na minha congregação. Eu posso trabalhar, eu posso desenvolver o meu dom, eu posso desenvolver a minha vocação, eu posso criar mecanismos, meios, estruturas, mas a visão, ela deve permanecer a mesma, porque uma visão, ela traz unidade para a glória de Deus. Além da visão, eu preciso de uma missão, porque a missão me faz alcançar a minha visão. Visão é o que eu quero, missão é o que eu faço. Se nós olharmos para a congregação de Henrique Jorge, vocês precisam ter uma visão. O Ministério de Música tem uma visão, mas tem uma missão. A missão de vocês é louvar a Deus, é promover a adoração ao Senhor, o louvor ao Senhor, através da música. Mas a visão, ela continua a mesma.
do ministério feminino, da juventude, das crianças, dos obreiros. Embora tenhamos missões diferentes, tarefas diferentes, execuções diferentes, a visão, ela permanece a mesma, porque a visão, ela nos une. A visão, ela nos traz unidade, ela nos faz caminhar para um único propósito, um único objetivo. E eu quero ler na palavra de Deus um texto da Bíblia Sagrada que fala sobre esse trabalhar da unidade. Está no livro de Josué, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, capítulo número 6 do livro de Josué. A partir do versículo 20. Quero ler o versículo 16 e depois o versículo de número 20. Capítulo 6 de Josué, versículos 16 e 20. Esses versículos dizem assim: E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Versículo de número 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Quem pode dizer amém? Amém. Você pode perceber a unidade aqui? Josué recebeu uma visão. A visão de Josué era a mesma visão que Deus tinha dado a Abraão. Sim ou não? Qual a visão que Deus deu a Abraão? Canaã será sua e da sua descendência. Isso é uma visão. Essa visão não mudou até Josué, era a mesma. Amém? A visão era a mesma, era conquistar Canaã. Abraão recebeu essa visão: essa terra será sua, essa terra eu dei à sua descendência, essa terra pertence aos seus descendentes. Você nem tem descendentes ainda, mas essa terra é sua e da sua descendência, e lá eu vou estabelecer uma grande nação, um grande povo. Essa visão foi sendo transmitida a Isaac, a Jacó e aos descendentes. Isaac não fez o que Abraão fez em termos de missão, mas a visão permanecia a mesma. Jacó fez muitas coisas diferentes, mas a visão permanecia a mesma. Moisés recebeu a mesma visão, porém uma outra missão. Qual que era a missão de Moisés? Era libertar o povo e levar até a terra de Canaã. E Josué, conquistar a terra de Canaã. Mas a visão permanecia a mesma. Eles não tinham o direito nem a autoridade de mudar a visão. Eles seriam usados por Deus em missões diferentes para alcançar a mesma visão. Deus, Ele te deu dom, meu irmão. Deus, Ele te deu uma chamada, meu irmão. Deus, Ele colocou tarefa, missão na sua vida e em suas mãos, porque Ele tem uma visão para essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele vai usar cada um dentro da sua missão para que a visão seja alcançada para a glória do nome dEle.
Sem visão é confusão. Uma época do povo de Deus que isso foi real, foi a época dos juízes. A Bíblia vai dizer que naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Quando isso acontece, nós não temos um povo, nós não temos uma igreja, nós não temos a casa de Deus. Nós precisamos estar unificados num só propósito, numa só visão. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos, mas na liderança de Josué não foi assim. Nem Josué poderia fazer o que parecia bem aos seus próprios olhos. Josué tinha que fazer o que parecia bem aos olhos de Deus. Deus disse: você vai fazer esse povo herdar a terra que eu tenho prometido aos seus pais. Está no capítulo 1 de Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Te esforça, tem bom ânimo. Oh, xarabacandarabadagachai. A visão permanece, Josué. Moisés morreu, mas a visão continua. E agora você tem uma missão, e você não pode mudar a visão. E eu vou te dar graça para você cumprir a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. E a missão de Josué era grande, era difícil, mas para que alguém complete uma missão, querendo alcançar a visão, se faz necessário ou necessária a unidade. O maior desafio de Moisés foi trazer unidade para aquele povo, porque eles viveram 400 anos brigando entre si, tentando sobreviver no Egito. Não havia uma liderança constituída, não havia líder. Se fez necessário Deus preparar um líder, porque nós precisamos de liderança, mas não qualquer liderança. Nós precisamos de liderança que tenha a visão de Deus. Falar bem qualquer um pode falar, pregar bem qualquer um pode pregar, cantar bem qualquer um pode cantar, tocar bem qualquer um pode tocar, mas só um homem e uma mulher chamadas por Deus podem liderar com a visão que veio de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a visão guia o líder. A visão guia o líder, e o líder guia o povo. Oh, aleluia. E Moisés recebeu a visão, Moisés recebeu a missão, Josué recebeu a visão, Josué recebeu a missão. Então Moisés teve um grande desafio, e quando ele chega no Egito, ele teve que provar com muitos sinais. Oh, rapaz, o povo de Deus é difícil. Jesus passou por isso. Que sinal você faz? Moisés nos deu pão, você vai fazer o quê? Nós estamos indo atrás de sinais. O que é que as pessoas podem fazer? Você não precisa que um líder faça sinais. Jesus já fez o maior sinal, o maior milagre. Você precisa de um líder que tenha a mesma visão que o mestre teve. E quando Moisés, ele recebe de Deus o seu chamado, foi preparado. Primeiro ele foi preparado no Egito. Estevão vai falar em Atos dos Apóstolos capítulo 7, que ele conhecia a ciência, ele era poderoso em obras e palavras. Depois ele ficou 40 anos em Midian, pastoreando o rebanho. Quando Deus aparece na sarça e fala com Moisés, ele dá o chamado, ele dá a missão, e lhe repete a visão que havia dado a Abraão, a Isaac, a Jacó, e diz: você tem uma missão agora. Quando ele chega no Egito, Deus começa
a dizer: agora Moisés, você vai lá e você vai dizer para aquele povo que eu te enviei. Porque você vai cumprir a visão. Você sabe qual que é o grande problema? É que o povo não consegue perceber aquilo que Deus quer fazer. O povo era para ter conquistado a terra, chegado na terra com Moisés, mas não chegou. Sabe por quê? Porque não teve unidade. Ficaram 40 anos perambulando no deserto. Sabe por quê? Porque não teve unidade. Alguns morreram, alguns se perderam, alguns caíram. Sabe por quê? Porque não havia unidade. Queriam mudar a visão de Moisés. Vários momentos eles quiseram mudar a visão de Moisés. Em muitos momentos eles quiseram mudar a missão que Moisés havia recebido. Mas Moisés permaneceu firme na mesma visão e na missão a qual Deus lhe havia confiado. E o povo foi sendo provado, e o povo foi sendo aperfeiçoado, e o povo foi tendo unidade. Aquele monte de gente que saiu do Egito era um monte de gente. Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto, Deus deu uma lei, Deus deu lei espiritual, Deus deu lei moral, Deus deu lei social. Deus deu um templo para eles adorarem. Deus manifestou a sua glória no templo. Deus fez milagres e maravilhas com o único propósito: trazer unidade para aquele povo. Porque se não há unidade, quando a bênção chega, ninguém sabe o que fazer com ela. 40 anos Deus esteve trabalhando a unidade no meio do seu povo pela vida de Moisés. E Moisés, ele não consegue cumprir a missão inicial que ele tinha recebido de Deus, que era chegar até Canaã. Ele cumpriu em parte, ele libertou do Egito, mas ele não conseguiu chegar a Canaã. E Deus agora transfere a missão. Diga para o irmão que está do seu lado assim: nós podemos fracassar. Diga mais forte: nós podemos fracassar, mas a visão de Deus e a missão dada, ela será cumprida. Não tenho dúvida disso. Você acha Moisés importante? Claro, foi substituído. Ou vai dizer que Moisés não era o cara? Foi substituído. Por quê? Porque falhou. Moisés não perdeu a salvação. Não estamos falando aqui disso. Nós estamos falando de visão e missão. Deus pode restaurar pessoas que perdem a visão e que perdem a missão. Isso Deus faz na sua misericórdia, na sua graça. Mas nós temos que entender que para chegarmos lá, não podemos abrir mão da visão e da missão. Podemos amar as pessoas, podemos orar pelas pessoas, podemos cuidar das pessoas, mas não podemos abrir mão da visão e da missão, porque senão a gente se perde também. Porque a missão, a visão é como um farol. E se alguém sai e começa a se perder, e você quer sair também para tentar ajudar, ninguém volta mais. É necessário que o remanescente sustente na mão a visão e a missão. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Porque por mais que alguém perca a visão ou a missão, quando ele cai em si e ele olha, ele vai perceber que um povo continuou na mão com a visão e a missão. E ele sabe que é só voltar, que ele será acolhido, amado, restaurado pela graça e pelo poder de Deus. Mas nós não podemos abrir mão da visão e da missão, porque é o que Deus nos confiou, é o que Deus colocou em nossas mãos, é o que Deus nos deu. E Moisés recebeu isso,
Falhou, Deus levantou Josué e disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com quem? Contigo. Enquanto você permanecer na visão e na missão. Ou não? Ou Moisés ou Josué tinha liberdade para fazer o que queria, só porque foi chamado? Só porque foi chamado por Deus não nos dá o direito de fazer o que a gente quer. Nós somos chamados para continuarmos na visão e na missão que Deus tem para a sua igreja. A visão de Deus e a missão de Deus para a igreja é maior do que eu. É maior do que a minha visão pessoal. Eu posso ter visões pessoais, eu posso ter projetos pessoais, eu posso ter sonhos pessoais, mas eles são pessoais. Os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus estão acima dos meus para o seu povo. Josué pegou aquele povo já trabalhado, 40 anos, dá uma ajudada. E quando Josué recebe aquele povo, o povo estava tão chorando, quebrantado, a expectativa estava lá embaixo, sim ou não? Moisés morreu, gente. Ei, Moisés morreu, o povo está lá embaixo. A expectativa está lá embaixo. Estamos tão perto, mas estamos tão longe. Chegamos tão perto, mas não conquistamos. Moisés morreu, gente. Se Moisés morreu, imagina nós. E detalhe, ninguém viu Moisés. Moisés subiu ao monte e não voltou mais. Moisés subiu ao monte e não voltou mais. Contemplou, mas não voltou mais. Quando desce só Josué. Imagina Josué descendo o monte. Meu Deus, e agora? Talvez você esteja nessa situação de descer o monte e se perguntando: Senhor, e agora? E agora? E Deus te diz: assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. E Deus dá aquela injeção de ânimo em Josué. Levanta, Josué, ergue, Josué, lhe dá a visão que Moisés tinha recebido, lhe dá uma missão, e diz: agora, Josué, você vai ter que liderar esse povo, é você. E Josué recebe aquele povo, e vai ter um desafio. O primeiro desafio foi o Jordão, eles passaram o Jordão. Mas havia a primeira cidade, a fortificada, chamada Jericó. Muralhas, exércitos. Jericó estava preocupada com o que tinha acontecido, já com outros povos, com o que Deus havia feito no Egito. Se fortaleceu, se fechou suas portas, cerrou seus portões, preparou o seu exército e aguardou o povo entrar. Mas nossas muralhas são intransponíveis. As nossas muralhas não podem ser destruídas. As muralhas eram tão fortes que havia casas em cima das muralhas. Raabe era uma delas. Muralhas fortes, intransponíveis, fortalezas. E o povo estava agora com um novo líder. O grande líder que tinha subjugado o Faraó, Deus tinha chamado. Uma geração tinha ficado no deserto, porque não entendeu a visão e a missão. Diga para o irmão que está do seu lado: quem não compreende visão e missão, fica pelo meio do caminho. Mas o povo está ali com Josué, e Josué desce. Eles passam o Jordão, o povo está animado, só que há uma fortaleza. Josué era o que? Ele era o capitão do exército.
general, homem que lutou, que pelejou, era o homem da espada. Moisés era o homem da lei. Arão era o homem do culto, e Moisés era o homem da peleja, melhor, Josué. Mas agora Josué está numa outra função, recebe uma nova missão. Agora você imagina um homem que tinha guerreado, que tinha batalhado, Deus vai dar uma estratégia totalmente diferente para Josué. Esse Josué, vocês vão rodear Jericó. Você imagina Josué chamando o exército e dizendo assim: olha, vocês não vão atacar não, vocês vão rodear. Como é que é? Não, eu treinei, eu lutei, eu sei manejar a espada, eu sei manejar o arco, eu sou guerreiro, eu quero lutar. Josué: não, você não vai lutar não. Diga assim comigo: eu tenho que entender que a visão é mais importante do que eu. Os soldados não vão guerrear. O que é que eles vão fazer? Rodear. Foi tudo organizado. Soldados, sacerdotes, músicos, com as trombetas, 7 sacerdotes, cada um com uma trombeta, a arca, o povo. E o que é que nós vamos fazer? Rodear. Não é possível. Nós chegamos agora aqui para rodear essa cidade. Nós temos que entrar e derrubar e destruir e conquistar. Não, nós vamos rodear a cidade. Quando a gente olha para a Bíblia, você acha que não teve ninguém que discordou ali? Não vamos ver liderança se levantando para discordar, mas você acha que internamente? Que conversa é essa desse Josué, meu? Como assim rodear a cidade? Eles estão preparados lá para pegar a gente. E se a gente começar a rodear, eles começarem a atirar na gente lá de cima? E se a gente começar a rodear a cidade, eles começarem a nos atacar, o que é que a gente vai fazer? A ordem é rodear a cidade. Primeiro dia deram uma volta, voltaram. Segundo dia, outra volta. E assim fizeram. No 7º dia, foram quantas voltas? 7 voltas. Você imagina o pessoal de Jericó: rapaz, esse povo está rodeando a cidade, o que é que eles vão fazer? As pessoas nem sempre vão entender a visão, nem a missão, até que elas vejam o poder de Deus manifestado por meio da unidade do seu povo. O povo está rodeando. E Josué disse: quando a trombeta soar, o que é que vocês vão fazer? Gritar. Nós estamos percebendo aqui que cada pessoa aqui não era uma questão do que eu sei fazer, do que eu vou fazer. Há uma visão, há uma missão. Nós temos que entender que Deus opera através dessa unidade. Não é uma questão de capacidade, não é uma questão de saber fazer ou não saber fazer, é uma questão de unidade. A unidade vem primeiro, vem acima da capacidade. Deus não depende da capacidade, mas Deus exige a unidade. E quando o povo está rodeando e os sacerdotes tocam a trombeta, uma só voz, um só povo, uma visão, uma missão, propósito. Eles gritam, e quando eles gritam, diz a Bíblia que as muralhas ruem e caem. Deixa eu lhe perguntar, foi a mão de Deus ali, sim ou não? Mas houve o quê?
unidade. Há muralhas que só são derrubadas, não é pela força do grito, é pela força da unidade. Grito não tem poder para derrubar muralha, mas a unidade no poder do Espírito derruba qualquer muralha, derruba qualquer barreira. Você não foi chamado para guerrear. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Você foi chamado para ter unidade. Deus peleja pelo seu povo. Nós não precisamos pelejar pela visão de Deus. Nós precisamos apenas cumprir a visão de Deus, a missão que Deus nos deu. Deus, Ele se encarregará de fazer aquilo que nós não podemos fazer. E eu lhe pergunto, isso serve para todas as áreas da nossa vida. Unidade é imprescindível para o ministério de louvor. Visão, missão, unidade. Senão a gente não chega a lugar nenhum, meu irmão. A gente não chega a lugar nenhum na nossa vida. O povo de Deus não pode vencer nenhuma batalha. Olha, qualquer inimigo, por menor que seja, pode derrubar o povo de Deus, por mais numeroso que seja, se não houver unidade. A nação derrubou as muralhas de Jericó com um grito, porque estava em unidade diante da visão e da missão, obedecendo ao Senhor. Mas se você olhar lá na frente, eles foram derrotados pelo exército de Ai. Sabe por quê? Porque alguém dentro não guardou a unidade. Deus disse: ninguém pode ficar com nada de Jericó. Alguém não guardou a unidade. E quando o povo foi para a batalha, o povo voltou envergonhado. Não perdeu porque o inimigo era mais forte, era mais poderoso. Josué inclusive mandou menos pessoas. E alguém vai dizer: ah, Josué subestimou. Não, Josué sabia que com a unidade ele não precisava de muitos. Oh, xarabacarabachandabarai. Às vezes nós estamos perguntando por que as coisas não estão acontecendo, e a gente começa a colocar a culpa em tudo. Falta de dinheiro, falta de gente, falta de recurso, falta daquilo, falta disso. Mas o que nós não queremos olhar e entender e assumir é que está faltando a unidade para que tudo aconteça e a glória de Deus seja derramada. Vocês podem aqui preparar os instrumentos para louvarem ao Senhor. Eu olho para esse texto, eu vejo como Deus é tremendo, como Deus está nos mostrando aqui. É interessante que a casa de Raabe ficava na muralha, as muralhas ruíram, a casa dela continuou lá, porque havia unidade. Na unidade as muralhas caem, mas as promessas de Deus, elas continuam intactas. Aleluia. Aleluia. Havia uma promessa sobre a vida de Raabe: coloque o fio de escarlate. Eu imagino quando aquelas muralhas começaram a ruir, Raabe dentro de casa com a família: Senhor, e a tua promessa? Senhor, e a tua promessa? Eu confiei, ó Deus, eu confiei naqueles homens, eu fiz tudo direito. Se você fez tudo direito, fica tranquila, as muralhas vão cair, você vai permanecer. Mas está ruindo tudo. A casa de Raabe permaneceu, porque Raabe guardou a unidade.
que grito, né? Eu estava meditando, falei, Senhor, que título? Aí Deus falou comigo assim: o grito da unidade. Que grito poderoso! A unidade tem um poder de derrubar muralhas, de fazer ruir muralhas. Muralhas que não são vencidas porque são muralhas, não são vencidas porque são fortes ou maiores que nós, não são vencidas porque nós não entendemos a visão de Deus e a missão de Deus para as nossas vidas. O povo de Deus nunca foi derrotado porque o exército era mais poderoso. O povo de Deus, quando foi derrotado, foi porque não guardou a aliança. Se você olhar no livro de Levítico, há uma promessa para o povo de Deus maravilhosa. Quando há unidade na aliança, na visão, na missão. Oh, glória a Deus. Nós vemos que o poder da unidade é tão extraordinário, tão maravilhoso, que mesmo que a quantidade seja menor, oh, aleluia, a vitória, ela será grande. Numa família, quando há unidade, as lutas, as provações, as dificuldades, elas são superadas. Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. O reino dividido não subsiste. Eu sou responsável por guardar a unidade. Eu não sou responsável pelas escolhas do meu irmão. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Amém? Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Preciso orar e amar, mas eu não posso perder a visão, eu não posso perder a missão. Queridos, não há nada mais que machuque uma igreja do que a falta de unidade. Não há nada mais que envergonhe o Evangelho de Cristo do que a falta de unidade. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Deus quer que a unidade seja estabelecida para que muralhas sejam derrubadas. É isso que Deus está falando no meu coração. Dê a mão para o seu irmão. Diga assim para ele: a unidade é mais importante do que o que eu quero para mim. Porque a unidade sempre vai gerar a bênção para todos. A unidade vai trazer a bênção para todos. Assim como a quebra da unidade trará prejuízo para todos. Quem quebra a unidade, ele não prejudica só a si, ele prejudica a todos. Quem guarda a unidade, ele não beneficia só a si, ele beneficia a todos. Somos um só corpo, somos um só povo.
podemos, irmãos, não podemos. O que tem levantado de pessoas hoje, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma visão. Meu Deus, como Deus tem dado visão. Não é assim, irmãos. Deus não vive dando visão desse jeito, não. As visões de Deus não quebram unidades estabelecidas pelo Espírito Santo. A visão que Deus dá não machuca a igreja. Visão que Deus dá não fere a igreja, não machuca a igreja, não destrói comunhão. As visões que vêm de Deus fortalecem a unidade, fortalecem a comunhão, fortalece o corpo. Visão que não vem de Deus machuca o corpo, fere o corpo, acaba com o corpo. Deus não vai dar visão para o seu povo, para lideranças que machuquem a sua noiva. É a noiva do Senhor. Deus não dá visão que fira a sua noiva. Ele foi ferido pela noiva. E só Ele pode tratar com a noiva. Ninguém pode ferir a noiva do Senhor. Pode se dizer que é chamado, ungido, que tem visão, que tem missão, e ferir a noiva do Cordeiro. Somente o Senhor pode tratar com a sua noiva, porque Ele foi ferido por ela. Diga assim comigo: a visão que vem de Deus gera unidade, fortalece a comunhão, traz vida, renovo, consolação, crescimento e derruba muralhas. Visão que não vem de Deus ergue muros, ergue muralhas, mas a visão que vem de Deus derruba muralhas. Olhe, se depois de uma semana dessa, eu vou falar aqui como voz profética de Deus, essa semana aqui não foi marcada simplesmente de forma humana. Essa semana é um divisor de águas para essa igreja. Essa semana é um divisor de águas para essa igreja. Você pode anotar o que eu estou falando aqui. Porque quem compreender isso vai experimentar algo novo nesse lugar. E quem quiser vai experimentar. E quem entrar pelaquela porta vai experimentar. Mas aqueles que ficarem tem que entender: se Deus colocou a trombeta na tua mão, toca a trombeta. Se Deus mandou você só segurar a arma e ficar na frente da arca, segure a arma. Se Deus mandou você gritar, não grite antes da trombeta, grite na hora certa. Porque quando tudo acontecer dessa forma, não há muralhas que fiquem de pé. Não há muralhas. Não há muralhas que fiquem de pé. Eu quero orar por você.
Se tem alguém hoje aqui, olha, eu estou falando aqui com uma voz de Deus, e você precisava ouvir uma palavra e você ouviu, e você quer diante de Deus aqui fazer uma aliança pessoal de algo que Deus está colocando no teu coração para este lugar. Saia do seu lugar e venha até aqui à frente no nome de Jesus. Eu quero orar por você. Venha, minha irmã. Venha. Venha, em nome de Jesus. Nós não brigamos com irmãos. Você lembra de Moisés? Moisés estava um dia andando no Egito, e ele viu dois irmãos brigando. Ele chegou lá e disse: o que vocês estão fazendo aí? Nós não brigamos, mas não abrimos mão da visão. Quem está entendendo? Nós conservamos a unidade. Não vá se degladiar no Facebook. Vá para a oração. Jesus é o primeiro a defender a sua noiva. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Se tem mais alguém, venha no nome de Jesus. Deus aqui está capacitando pessoas. Márcio, vem aqui, meu irmão. Vou orar por você também, meu amigo. Porque a visão e a missão está sobre a tua vida. Enquanto você estiver com a visão na mão, as pessoas vão ter um norte. Se tem mais alguém, vem em nome de Jesus, eu já vou orar. Ora baixarabacadarabai. Ora machorebacandarabachabahai. Ora machorebasoremandarabahai. Tudo vem de ti. Há um fluir da graça de Deus nesse lugar. Tudo está em ti. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. Há um fluir da graça de Deus nesse lugar. O sol a me guiar. Há um fluir da graça de Deus nesse lugar. Há um fluir da graça de Deus nesse lugar. Oh, aleluia. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Oh, Deus. Nova manhã. Oh, Deus bendito. Preparado. Oh, Deus glorioso. Oh, Deus poderoso e santo. Preparado. Cuida do teu povo, Senhor. Ergue, Senhor.
Glória a Deus, está vindo um jovem ali. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aos teus pés. Ora baixar bacanarabagai. Oh, glória! Eu me lanço aos teus braços. Está se reconciliando com o Senhor. Você não sabe o poder do grito da unidade. É hora de dar as mãos. É hora de clamar pelas almas. É hora de gritar perante o Senhor para que as muralhas caiam. Eis-me aqui. Oh, glória! Está sentindo a graça de Deus nesse lugar? Oh, glória! Renova essa vida, Senhor. Renova essa vida, Senhor. É num só grito. Não se preocupe com o tamanho da muralha. Senhor, mas e se as muralhas caírem? Deus preserva o seu. Deus preserva o seu. Deus preserva o seu. Raabe foi preservada, Deus preserva o seu. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus preserva o seu. Deus preserva o seu povo em Babilônia, porque não há de preservar uma igreja que guarda a unidade. Pai, no nome de Jesus, essas vidas estão aqui à frente. O Senhor me faz ver. Meus irmãos, vocês serão instrumentos. Instrumentos de Deus. Veja bem o que eu estou falando aqui. Vocês serão instrumentos de Deus para fortalecer a unidade. Pastor, como que eu vou fazer? Você vai saber o que fazer. Deus vai te dar palavra. Deus vai te dar silêncio. Deus vai fazer fluir da tua boca sabedoria. Que o confuso encontrará luz e discernimento. Que o ferido será sarado e curado. E Deus vai mostrar que a visão e a missão que Ele dá derruba muralhas e conquista as promessas que Ele tem para o seu povo. Deus tem promessas para essa igreja. Eu quero usar o texto de Josué, diz assim: há muita terra ainda para ser conquistada. Aleluia! Há muita terra para ser conquistada. Mas primeiro vai ser necessário a busca, o fortalecimento da unidade. Márcio, meu amigo, Deus é contigo, rapaz. As noites têm sido difíceis, mas Deus é contigo. Isso é um trabalhar de Deus na tua vida, porque aqui tu estás percebendo que nesse tipo de batalha as ferramentas intelectuais ficam em segundo plano. Porque até o doutor Paulo, o apóstolo Paulo, ele viu que diante do espinho na carne, só a graça, só a graça nos sustenta.
Só a graça nos mantém. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa igreja. Tem mais um dia, Senhor. E o que o Senhor fez essa semana não foi superficial. O Senhor está tratando na profundidade. O que o Senhor está fazendo nessa semana está mexendo nos alicerces, as estruturas. Aleluia! Porque a maior reforma que Deus está fazendo aqui não é do templo. A maior reforma que Deus está fazendo aqui é na sua vida. A maior reforma que Deus está fazendo aqui é no seu coração, é na sua alma. A maior reforma que Deus está fazendo aqui é na tua casa. A maior reforma que Deus está fazendo aqui é no teu ministério. A maior reforma que Deus está fazendo aqui é na tua vida. Aleluia! E Henrique Jorge não vai ser conhecida como a nova igreja do novo templo, mas da nova igreja da unidade que derruba as muralhas. Se você crê, levante a sua mão e exalte o nome do Senhor. Oh glória! Oh glória! Abraça esse irmão que está ao seu lado, mas abrace mesmo. Aproveite esse momento. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos perceberam a voz de Deus aqui, irmãos? Que bênção. Que maravilha do céu. O Senhor tem tratado com a sua igreja. Hoje Deus recarregou as minhas baterias espirituais. Como é bom a gente sentir a presença de Deus, ouvir a voz do Senhor. Cuidado que Deus tem com essa igreja. Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo. Nós vamos continuar na mesma visão. Vamos continuar na mesma missão até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pelos visitantes que vieram. Quero agradecer a pessoa do pastor Francimar, que foi um instrumento de Deus. Mais uma vez, que o Senhor abençoe o seu ministério, a sua vida, o seu chamado. Que Deus abençoe no nome santo de Jesus. Nós queremos aproveitar e pedir para os irmãos ficar de pé para nós encerrarmos e comunicar aos amados irmãos que amanhã pela manhã, às 8 horas da manhã, nós estaremos aqui com o café da manhã. Pastor, para quantas pessoas? Para quem vier. Amém? Para quem vier. Porque logo mais às 9 horas nós vamos ter aqui um estudo bíblico. Vai estar aqui com a gente o supervisor da congregação do Jardim da Luz 2, Laércio Júnior, trabalhando conosco o tema também da nossa festa, que é Celebrando Juntos a Unidade. Será uma manhã com Deus, repleta também da presença do Pai. Então esse momento do café da manhã é um café da comunhão, onde a gente pode se ver, se abraçar, e a gente vai interceder e orar. Amém? Você está convidado. A lista aí dos recipientes, aliás, dos ingredientes, melhor dizendo, está nos grupos aí dos ministérios, da família, de obreiros, da mocidade. Põe seu nomezinho lá e veja o que você pode trazer para a gente somar aqui com o café da manhã. Amém? Pastor Francimar, em nome
Ministério de Música, né, do Louvor, nós queremos dar uma lembrança para o irmão aqui, uma singela lembrança, né? Nós sabemos que não paga, mas é com alegria, né? É uma bênção, né? Glória a Deus. Amém? Bendito seja Deus. Receba essa singela lembrança no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, foi um culto maravilhoso. Graças a Deus foi um culto maravilhoso e Deus esteve presente em nosso meio. Eu só tenho a agradecer a presença de todos, por cada convidado, por cada visitante. Que Deus possa te abençoar. E fique com essa reflexão, essa palavra para você. Deus com certeza vai te usar. Também queria agradecer ao Ministério de Louvor Adonai, que sempre esteve comigo, apoiando e ajudando. E assim nós vamos prosseguindo o caminho com Cristo. Amém? Quantos sentiram a presença do Senhor? Amém. Podemos ir para casa cheio do Espírito Santo. Amém? Queria convidar o amado irmão aqui, Ricardo, a fazer a oração final. Deus possa te abençoar. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Assim oremos. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que ministraste a nossos corações. Isso veio de Ti, Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos, porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Senhor, Jesus, muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu agir nessa noite, Senhor, e pelo que tem feito e pelo que Tu continuará fazendo, Senhor, no meio do Teu povo aqui nesta igreja. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, ó Pai. Recebe cada louvor, adoração, cada súplica e pedido, Senhor, como cheiro suave em Tuas narinas. Nos despede na Tua paz, nos dá, Senhor, aleluia, uma noite de graça na Tua presença. Continua a dar visão, Senhor, à Tua igreja, a nós, Senhor, em missão, ministra aos nossos corações. Assim te rogo e te agradeço juntamente com a Tua noiva nessa noite, no nome bendito e santo de Jesus. Amém. Receba a bênção de Deus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, repouse sobre toda a igreja do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Deus abençoe. Saúde seu irmão com a paz do Senhor, viu? Não esqueça não. Glória a Deus.